Boa tarde, companheiras! Boa tarde, companheiros! É uma grande alegria a gente poder estar aqui nessa tarde de hoje. Eu me chamo Mônica Buffon, eu sou uma jovem agricultora familiar, produtora de café lá do estado do Espírito Santo. Quero cumprimentar aqui meus conterrâneos, nossa deputada Jaque, deputado, tantos outros companheiros e companheiras que aqui estão. E para nós, enquanto agricultores e agricultoras, é uma grande honra poder participar desse espaço e poder participar desse debate tão importante do novo mundo do trabalho, onde a gente vê, né, que todo mundo vem mudando, né, a forma de trabalho, e na agricultura familiar não é diferente. E eu quero parabenizar aqui nossa presidenta Gleice por trazer esse debate e incluir a agricultura familiar também. Porque muitas vezes a gente sente que o debate do mundo do trabalho é mais nos urbanos. E a gente precisa compreender que o mundo do trabalho, né, a forma do trabalho também na agricultura familiar, eu quero cumprimentar também. Eu sei que tem outros dirigentes sindicais, de sindicatos, que também estão aqui presentes, que nós também estamos fazendo esse debate e o desafio que também tem sido na agricultura familiar. Então, quando o Partido dos Trabalhadores vem englobando isso, também vem para esse reconhecimento e essa pauta tão importante. E aí eu quero citar que nós, enquanto agricultores, a gente vem enfrentando ainda, né, no meio rural, antigos desafios, mas também novos desafios, né, desafios que estão mais na atualidade. E aí eu gostaria de citar que, dentro desses antigos desafios, nós ainda temos um alto índice de informalidade. No campo brasileiro, ainda mais de 80%. Então, nós temos que avançar nesse ponto para que a agricultura familiar permaneça viva. Nós temos, hoje, apenas 23% das terras. Então, a agricultura familiar ela tem várias formas, né? Tem os agricultores familiares proprietários, comodatários, que trabalham em agroindústrias, os sem terras, né? Então, apenas 23% da terra, mas que representa 67% das ocupações. Então, talvez em um pequeno pedaço de terra, nós temos muitos agricultores que produzem, que a família trabalha, diferente do agronegócio. Então, a agricultura familiar é feita por pessoas, por gente. E é importante também destacar que 23% do valor bruto da produção agropecuária é, né, uma dinamização econômica de 90% dos municípios com até 20 mil habitantes, o que corresponde a 68% da economia de mais de 90%. E nós também temos que destacar que Nossa, meu tempo está correndo aqui. Temos que destacar que um enfrentamento muito grande que nós tivemos foi o esvaziamento das políticas públicas nos últimos dois governos, vamos dizer aí, do golpe e também do desgoverno Bolsonaro. O esvaziamento das políticas públicas teve um impacto muito grande no meio rural. E nós precisamos destacar que, no ano passado para cá, com a retomada do MDA, a gente tem conseguido a retomada das políticas públicas, apesar que ainda é um desafio de acesso, mas a gente já tem visto como tem melhorado. Um outro desafio também ainda é o trabalho análogo à escravidão. Então, recentemente, a gente viu muitas matérias no próprio estado do Rio Grande, mas não só lá, em todo o nosso país, ainda é um desafio que nós precisamos enfrentar. E novos desafios que a gente precisa trazer aqui, as questões climáticas. Hoje é um ponto muito forte para nós, as questões climáticas, e não é só olhar as questões climáticas como um ponto das paisagens no meio rural, mas olhar também como um ponto em relação às condições de produção, às condições de bem viver no campo. Nós também precisamos destacar um desafio levado em consideração, que são as inovações e as tecnologias de informação e comunicação, que
hoje a gente estava até conversando um pouco antes, né, de entrar aqui, sobre as novas tecnologias também no meio rural, que nós precisamos aprofundar sobre isso. E aí a gente fala, né, sobre o grande êxito rural, a falta de mão de obra no campo. O nosso campo brasileiro também tem passado por muitos desafios. E aí muitas pessoas criticam a própria Bolsa Família. E a falta de mão de obra não é a Bolsa Família. O êxito rural tem aumentado muito. A falta de políticas públicas implica na permanência dos sujeitos no campo. Então, a gente também precisa pensar como as tecnologias podem ajudar. Não só pensando no capitalismo, mas pensar, sim, que a própria tecnologia, as próprias máquinas, elas podem diminuir, inclusive, na questão da carga horária. Porque eu, como produtora de café, eu sei que muitas vezes eu precisava levantar 3 horas da manhã para poder conseguir dar conta de colher o café naquele período, porque a gente não tem o ano todo. E se a gente não tem uma mão de obra, se a gente não tem condições, a gente precisa aumentar o nosso tempo de ficar no meio da propriedade. Então, a gente precisa avançar nesse debate. Então, a questão ambiental e as novas tecnologias, elas são debates fundamentais que nós precisamos colocar. E, quando a gente fala sobre essa modernização, nós precisamos pensar nesse equilíbrio, né, que é a inovação e a inclusão. E é não pensar nesse sentido que não tenha mais desigualdade, mas é pensar nesse sentido para que a gente possa ter mais igualdade. Hoje também existe uma desigualdade muito grande no campo, entre o próprio agronegócio e a própria agricultura familiar. Então, a gente precisa pensar nesse sentido para que tenha igualdade, para que o agricultor também possa ter esse acesso. E aí, nós precisamos, né, olhar, e hoje quem tem sofrido mais no campo, e aí a gente pode retratar muito bem aqui, que são a população preta. Né? Hoje o nosso campo brasileiro ela é mais de população pretas, então esses sujeitos têm sofrido mais em relação, quando a gente fala desses desafios que nós temos na atualidade do mundo de hoje, a juventude e as mulheres. Então, esses são um recorte, né, que nós temos dados desses desafios que nós temos. E nós precisamos também para a questão dos assalariados rurais. Né? Hoje, no campo, a gente vem enfrentando muitos desafios para que trabalhe também essa igualdade, né? Dialogue em conjunto a própria agricultura familiar e os assalariados. E aí, nós temos um recorte recente, a gente corre aqui por causa do tempo, que mostra, e aí falando, né, desse espaço da juventude, dos desafios que nós temos enquanto jovens, a gente traz muitas questões, e o êxito rural ele tem aumentado muito. Né? Entre 2012 e 2023, a população jovem de 16 a 32 anos, que é o nosso recorte da CONTAG, saíram do campo mais de 1.488. Então, sair do campo mais de 1 milhão de jovens em menos de 10 anos retrata o grande desafio que nós temos. E aí eu quero valorizar mais uma vez, né, esse debate do Partido dos Trabalhadores, olhando também para o campo brasileiro, e aí o desafio que nós temos para as nossas regionais. Quando a gente fala da saída dessa juventude do campo, a gente vê que na região centro-oeste, mais de 26% desse total vem dessa região. Então, a gente tem um recorte também nesse olhar pelas regionais. Depois vem a região sudeste, com 25%, a região sul com 20%, a região norte com 19%, e nós tivemos um acréscimo, né, dessa juventude, dessa população no campo na região norte. Então, é um recorte muito significativo nesse Brasil que nós temos, e aí nós precisamos de uma grande diferença. Né? Muitas vezes a gente sente falta desse debate lá nas comunidades, um debate como esse que nós estamos fazendo hoje. Que nós precisamos fortalecer. E nós vimos agora, para mim finalizar, as eleições desse ano. O desafio que nós tivemos de eleger trabalhadores e trabalhadoras nos nossos municípios. Né? O retrato lá no próprio
Espírito Santo, mas também de todo o Brasil. Então, nós precisamos avançar com esse debate, que chegue na juventude, que chegue nas mulheres, que chegue até as comunidades quilombolas, ribeirinhas, e a gente avance. Nós precisamos de gente no campo, nós precisamos de gente na cidade, nós precisamos trabalhar o bem viver da nossa sociedade. E quando a gente fala desse mundo de trabalho, a gente está falando de condições de vida, de igualdade. E é isso que eu quero valorizar e que a gente possa de fato, com esse debate, mais lá na as pessoas possam compreender tudo o que a gente tem falado, tem dialogado, seja nos partidos, seja nos movimentos. E é isso. Muito obrigada. Viva o Partido dos Trabalhadores. Viva todos nós.